E aí, pessoal, então a gente vai dar início agora à primeira aula desse nosso primeiro módulo de limnologia. E como eu já adiantei, a gente vai tratar então inicialmente dos biomas aquáticos, tá bom? E primeiramente é importante a gente trazer a definição de biomas, que basicamente são ambientes com condições similares. O que são condições? Condições é tudo aquilo que pode interferir nos organismos. Então, é interessante tratar de biomas que, desde que existam condições similares em diferentes regiões do planeta, a fauna e a flora também vai ser similar. Então, um exemplo clássico de bioma, por exemplo, são as savanas. A savana africana, que é um bioma com uma série de características, que no caso é um bioma quente, em que a chuva se concentra em 6 meses do ano. Como no Brasil a gente tem o mesmo tipo de característica, aqui também a gente tem um tipo de savana, que é o cerrado, e que em muitos aspectos, tanto a fauna como a flora do cerrado se parece com a fauna e a flora do bioma savânico africano, tá bom? Mas vamos tratar então de biomas aquáticos e inicialmente tem algumas coisas que a gente tem que passar por elas, algumas definições importantes. Bom, primeiramente, uma coisa que tem nos biomas aquáticos e quase não tem nos biomas terrestres é uma estratificação vertical muito importante, principalmente que a gente vai ver logo mais que a luz ela não penetra com muita facilidade na água. Então você tem uma zona fótica, onde tem fotossíntese, e uma zona afótica, onde tem pouca luz. Outra coisa que acontece, nós vamos ver um gráfico logo mais, é que a temperatura ela não muda de maneira estável e constante à medida que você vai aumentando a profundidade da água. Em geral, você tem camadas de temperatura muito bem definidas e criam o que a gente chama de termoclinas, zonas onde essa temperatura muda muito rapidamente. Finalmente, umas outras definições importantes. O que são bentos? São organismos que vivem no fundo dos rios. Nécton são todos aqueles organismos capazes de nadar ativamente e vencer a correnteza, exemplos peixes, enquanto que plâncton são organismos que são arrastados pelas correntezas. O plâncton não quer dizer que o organismo é pequeno. A maioria é pequeno. São pequenas formas. Mas existem plânctons, organismos planctônicos muito grandes, como as águas-vivas, por exemplo, que podem ter 15 metros de comprimento. Mas por elas não conseguirem vencer as correntes, elas são organismos planctônicos. E existe uma definição, nós vamos passar muito rapidamente por ela aqui agora, que é a definição de detrito. Vocês vão ver no módulo que vem por que essa definição é tão importante. Detrito é qualquer matéria orgânica morta, tá bom? Bom, os biomas marinhos, então, que a gente vai tratar são a zona intertidal, zona nerítica, zona oceânica, zona pelágica, zona bêntica e zona abissal. Depois, vocês vão estudar com bastante calma qual é a posição de cada uma dessas regiões nessa figura, porque eu quero restringir esse vídeo, eu não vou ficar prolongando demais, eu não posso colocar vídeos com muito mais que 15 minutos, senão ele carrega demais para vocês baixarem, mas nós vamos começar a tratar de cada um desses biomas. O primeiro deles, então, antes deles, né? A gente não precisa ficar gastando muito tempo nisso, mas os mares ocupam a grande superfície do planeta, 71% do nosso planeta é coberto de água, então é um corpo contínuo, extremamente importante. Então é por isso que eu separo essa parte da disciplina para tratar do mar, porque no restante da disciplina a gente trata basicamente de água doce, inclusive o segundo vídeo desse módulo vai ser sobre os sistemas aquáticos de água doce. Como eu já havia adiantado, a luz ela penetra com muita dificuldade nos corpos hídricos. E se vocês observarem, os principais comprimentos de onda que são filtrados nos primeiros metros da coluna d'água são os comprimentos de onda no vermelho e no ultravioleta. E o vermelho, em especial, são comprimentos muito energéticos. Então, a maioria da produção primária nos ambientes aquáticos, das algas, ela está nos primeiros 50 metros. Na região mais profunda, até 200 metros, até penetra alguma luz, e principalmente luz azul. Tá? E toda a fauna vai estar adaptada a essa questão da infiltração de luz. Todos os organismos que viverem em regiões bem mais profundas vão ter que ter uma série de adaptações para lidar não só com a escuridão total, mas também com um alimento muito mais escasso. Também havia adiantado que existe então uma estratificação térmica, uma zona de transição que chama termoclina. Então, em geral, por exemplo, nesse corpo d'água aqui, a gente teria uma camada até 500 metros de profundidade, de uma temperatura em torno de 22 graus, e a partir dos 1.000 metros de profundidade, um pouco mais, temperaturas muito menores, na faixa de 4 graus. Essa diferença de faixa de temperatura, às vezes, não é tão pronunciada, mas ela ocorre com muita frequência, inclusive em lagos, como a gente vai ver no segundo vídeo desse módulo. Tá? Uma coisa também que nós vamos ver em lagos, essa estratificação, ela é permanente nos trópicos,
e é importante a gente entender por quê, que como você tem muita energia, você aquece essa água superficial, enquanto que a água mais profunda fica mais fria, mas nas zonas temperadas ela é sazonal, porque como tem uma época do ano que a atmosfera está muito fria, essa camada superior ela fica tão fria quanto a camada profunda, e essa estratificação então ela some. E principalmente para os lagos, isso tem um grande efeito e uma grande importância. E aqui a gente tem um mapinha, depois vocês debruçam sobre eles também com um pouquinho de calma, que mostra a temperatura dos mares no planeta, tá bom? É interessante que existem correntes marinhas que giram no sentido anti-horário no hemisfério sul e no sentido horário no hemisfério norte, e a gente consegue ver o efeito delas. Olha como é que essa corrente mais quente do Equador ela vem para a costa brasileira, enquanto que a corrente antártica ela se prolonga em direção à costa africana. Por conta disso, imagina então que essa água está movendo nesse sentido anti-horário. As águas na costa brasileira são muito mais quentes do que as águas frias na costa africana. E é justamente por isso que na mesma latitude que você tem a Mata Atlântica, que beneficia desse mar quente, gerando chuvas na costa do Rio de Janeiro, por exemplo, do lado de lá na Namíbia, a gente tem a Costa do Esqueleto, que é um dos desertos mais severos do mundo. Bom, outro aspecto que a gente conhece do mar é que tem uma salinidade elevada, mas essa salinidade ela muda ao longo do planeta. Tem locais onde o mar é muito mais salino do que outros. Isso varia dependendo de taxa de evaporação. Em algumas regiões você tem influências de rios também. E vamos começar a falar de biologia de forma geral do mar, mas de maneira muito rápida. Depois a gente vai falar com um pouquinho mais de calma de cada bioma. Mas no mar a gente tem uma diversidade gigantesca de filos, com muitas espécies desconhecidas que ainda precisam ser estudadas pela ciência. E no mar, a gente tem filos demais, a vida originou no mar, e basicamente quase tudo que a gente tem no ambiente terrestre são grupos que originalmente eram aquáticos e depois dominaram o ambiente terrestre. Então a gente acaba tendo filos, não um número de espécies maior ou menor no ambiente terrestre ou aquático, na verdade no terrestre tem mais espécies, mas no ambiente aquático você tem muito mais filos, muito mais variedades diferentes de grandes grupos. E essas variedades se concentram principalmente no litoral. Quanto mais raso, especialmente por conta da importância da penetração de luz, maior a atividade biológica e maior a riqueza de espécies. Alguns nomezinhos ligados à biologia que a gente já comentou. Já falamos de plâncton, que são esses organismos que são carreados, e nesse aspecto é importante falar do fitoplâncton, que são algas que produzem cerca de 40% do oxigênio do planeta. A Terra era um ambiente com zero oxigênio. Foi então que apareceu pela primeira vez as algas azuis, que foi o primeiro organismo fotossintético que começou a produzir oxigênio. Esse oxigênio ele tem uma afinidade muito maior pela atmosfera do que pela água. E esse oxigênio, inicialmente, ele não inundou a atmosfera, porque existia muito ferro, ainda existe, né, na superfície da Terra, e esse ferro, que tem uma afinidade muito grande pelo oxigênio, sequestrava todo o oxigênio. Só quando toda a superfície terrestre foi oxidada, é que começou a sobrar oxigênio para a atmosfera, e na hora que a atmosfera ficou rica em oxigênio, isso abriu caminho para que seres que não são fotossintetizantes e que usam a respiração aeróbica pudessem surgir. E aqui a gente já tem um aspecto extremamente importante, eu vou pedir para depois vocês analisarem com muito cuidado essa figurinha aqui também, e que ela mostra a produtividade, a quantidade de plâncton reproduzindo, né? Isso é uma das formas de a gente pensar a produtividade, ou carbonos por metro quadrado sendo fixados de CO2, tanto no inverno quanto no verão, em duas épocas distintas. Na verdade, abril, que é a primavera, vamos fazer as contas aqui, é a primavera, verão, outono, inverno, isso, é a primavera no hemisfério norte, e aqui a gente tem o outono no hemisfério norte. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que se a gente pegar aquela mesma costa africana, que tem águas mais frias, ela tem muito mais produtividade do que a costa brasileira. E isso acontece em todos os locais. Locais mais frios vão ter maior produtividade. Isso é importante a gente entender, porque toda vez que a gente tem um mar estratificado, uma camada quente em cima e fria embaixo, o nutriente está lá embaixo, ele tende a precipitar. E ele sempre circula no mar, mas se você tiver duas camadas de águas isoladas, o nutriente está circulando na camada mais baixa e a luz só está na camada mais superior. Então, nos mares quentes, como eles estão sempre estratificados, você tem luz em cima, nutriente embaixo, as duas coisas não se encontram, isso acaba atrapalhando a produtividade. Se por algum motivo o mar é frio, seja uma corrente fria, no caso aqui da costa da África ou da costa do Peru, que são as correntes que vêm da Antártica, nesse sentido anti-horário, ou simplesmente é frio porque está próximo dos polos,
o mar não se estratifica, esse nutriente circula e isso vai favorecer a produtividade. Você tem regiões que têm água muito fria por causa de vento, que bate nessas regiões, afasta a água quente, a água fria sobe. Toda vez que ou por corrente marinha ou por vento você tem uma subida de água fria, a gente chama isso de ressurgência. No Brasil, a mais famosa é a ressurgência de Cabo Frio. E lá a água é fria não é à toa, é uma água fria que vem do fundo, vem rica em nutrientes e você tem uma explosão de produtividade. Tá? Isso aqui, esse slide está péssimo, eu vou pular por ele, mas é basicamente o vento soprando água quente e água fria aflorando nesse fenômeno que a gente chama de ressurgência e que é super importante como determinante da produtividade em diferentes regiões do nosso planeta. Continuando a questão de algumas terminologias de biologia, já falei do fitoplâncton, os bichinhos que fazem parte do plâncton, mas não são produtores primários, não fazem fotossíntese, são os zooplâncton, que basicamente se alimentam de fitoplâncton. Então, eles pertencem a diferentes grupos e, mais uma vez, eu salientei aqui a definição de plâncton, que são os pequenos organismos, no caso do zooplâncton, que consomem fitoplâncton e vagueiam com as correntes. Então, a gente tem zooplâncton gigante. Você tem algumas espécies de água-viva que podem ter 15 metros de comprimento e não deixam de fazer parte do zooplâncton, porque elas são simplesmente carreadas pelas correntes marinhas. Tá? Algumas questões que eu queria pontuar também, antes de tratar especificamente de cada bioma. A biomassa de peixes ela é menor em oceanos abertos. Nos oceanos, a gente tem adaptações sem igual para baixa luz e alta pressão. Alguns organismos têm olhos gigantescos, principalmente algumas baleias, para conseguir captar a luz em regiões muito profundas. E na aula de peixe, a gente comentou de algumas adaptações dos peixes abissais, bichos que acendem uma luzinha para capturar algum peixe. Falei daquele macho e fêmea, que a fêmea agarra no o macho agarra na fêmea e vira quase que um parasita para o resto da vida. Tudo isso são adaptações a essas condições de alta profundidade. Tá? Com relação, no mar em geral, às influências humanas, durante muito tempo, provavelmente, o maior efeito do homem sobre o mar era a exploração dos mamíferos marinhos. A pesca continua sendo um dos maiores impactos, mas esses impactos foram mudando. Primeiro, porque a pesca de mamíferos marinhos acabou sendo proibida, pouquíssimos países ainda o fazem, mas a pesca comercial aumentou muito e tem novos desafios que hoje representam questões ainda a serem solucionadas. Por exemplo, aquecimento global, que muda toda a dinâmica, tanto das correntes marinhas e, obviamente, da temperatura do mar, questões relacionadas à poluição por plástico, mesmo poluição por esgoto doméstico, tráfego de navios que eventualmente matam mamíferos marinhos. Então, é um ambiente que sofre uma gama muito grande de pressões e, junto delas, a destruição de hábitat por técnicas de exploração. No caso dessa influência humana e da exploração por técnicas de exploração, essa aqui, da pesca, ela é particularmente danosa nos ambientes mais rasos, mais próximos da plataforma continental, que nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Tá? E tem ainda a poluição química, que a gente tem que lembrar dela, principalmente por petróleo. Tá? Eu falei com vocês, então, que a pesca, principalmente de arrasto, que eu estava indicando, que essa pesca aqui, ela é particularmente danosa nas regiões menos profundas. E essas regiões são o que a gente chama de zona nerítica, que são as águas marinhas rasas. Toda vez que você pegar um mapa mundi em que tem o relevo marinho, vocês prestem atenção que vocês vão ver que tem um nível do mar, depois o continente continua por alguns quilômetros em uma profundidade relativamente baixa, que hoje está em torno de 30 metros, e de repente ele despenca. Então, essa região mais rasa marinha, adjacente à costa, é o que a gente chama de plataforma continental, que faz parte do continente, e a região marinha sobre ela a gente chama de zona nerítica. Tá bom? Então, é aquela adjacente às massas de terra, e por ser uma região mais rasa, ela é a região mais iluminada de todas. Quais são as características dessa região? Uma questão muito interessante. Na zona nerítica, toda vez que a gente tiver bastante produtividade e condições adequadas, a gente vai ter um ambiente muito interessante que chama floresta de algas, tá? que é uma produtividade muito grande de algas e que vive uma biomassa gigantesca de peixe. Já na região tropical, a gente não tem floresta de algas. Toda vez que a gente tiver a mesma condição na zona nerítica, a gente vai ter os recifes de coral. Tá? E os recifes, eles chamam a atenção não pela produtividade, que é maior na floresta de algas, nas regiões temperadas, mas na biodiversidade. A quantidade de espécies por metro quadrado no recife de coral é o que a gente poderia comparar a uma floresta tropical, uma explosão de biodiversidade. Né?
Então, passando muito rapidamente as condições físicas principais da zona nerítica, essa grande penetração de luz que favorece o crescimento dos organismos, ela é morna e estável nos trópicos, mas tem grande variação nas zonas temperadas, porque ela vai esquentar no verão e vai se esfriar no inverno. O movimento de água forte pode ser o fator limitante para algumas espécies. A salinidade é muito variável, porque se você estiver próximo ao delta de um rio, por exemplo, próximo ao Amazonas, a zona nerítica é quase toda de água doce. Aqui tem uma foto do Amazonas e dá para ter uma boa ideia do tanto que isso aqui está influenciando na plataforma continental, né? Está influenciando essa zona mais rasa que a gente tem aqui, ó, dá para ver direitinho a plataforma continental. A linha dela, o limite é aqui. Aqui o mar simplesmente despenca de profundidade. Até aqui você tem uma profundidade muito menor. Você tem alta diversidade e alta produtividade, como eu já falei, uma série de animais, não só de peixes, mas também de corais. E, particularmente na zona nerítica, a gente tem alguns tipos de impacto ambiental que são muito próprios, como extração de recife de coral. Isso era feito inicialmente até para a produção de cimento. Hoje essa extração é feita principalmente para aquariofilia, se vende em lojas de aquário. Nos mesmos recifes de coral, você tem colheitas de algas e peixes de aquário. O Nemo, por exemplo, é um bicho típico de coral e que praticamente não reproduzem em cativeiro. A maior parte dos indivíduos vendidos em lojas de aquário ainda são capturados em campo. E aí a gente entra, então essa foi a zona nerítica, que é sobre a plataforma continental. Se a gente for em direção à costa, a gente tem uma zona que ela fica ou exposta durante a maré mais baixa, ou totalmente coberta de água durante a maré cheia. E essa zona a gente chama de zona intertidal, que é uma tradução muito ruim para a zona entre marés, em inglês, tide é maré em inglês. Então, zona intertidal é aquela interface entre mar e terra, e que tem uma série de características interessantes. Esse desenho aqui ele é bastante curioso, mas toda essa região, durante as marés mais baixas, vai estar exposta. Tá? Então, uma região que tem uma zonação distinta em função da probabilidade de receber água ou não. Então, por exemplo, as regiões mais próximas do mar, qualquer maré cheia vão estar alagadas, enquanto algumas regiões aqui mais para cima, somente nas marés muito cheias é que vão receber água. E como eu estou falando de marés muito cheias e marés não tão cheias assim, a maré é causada pela Lua e vai ter um vídeo acessório que é muito didático, um vídeo do YouTube, que vai explicar direitinho qual é o efeito da Lua e do Sol provocando marés grandes, pequenas, muito grandes e muito pequenas. Tá? E é a posição do Sol e da Lua que determina esse tipo de coisa. Isso está num vídeo separado para vocês poderem assistir quantas vezes for necessário para entender toda essa variação. Tá? Tem o vídeo, tem essa figura também, mas eu não vou me deter sobre ela porque já está lá no vídeo de maneira muito mais didática. Uma coisa que não tem no vídeo é que, na verdade, a órbita da Terra ela não é circular, ela é elíptica. Então, existe uma época do ano, que é em janeiro, onde a Terra está muito mais próxima do Sol. Mas esse efeito sobre a maré ele é quase insignificante. Tanto é que o vídeo que eu passei para vocês não chega a falar que as marés são maiores em janeiro. Mas existe uma diferencinha, mas a gente não precisa necessariamente deter sobre ela. O mais importante aqui é conhecer quais são as condições físicas dessa zona entre marés, essa região intertidal. Então, a penetração da luz depende da claridade da água, porque se o mar estiver mais agitado, você pode ter eventualmente um mar mais turvo. A temperatura varia muito por causa das marés, o movimento de água é constante por conta das ondas, e existe essa perturbação física que vai ser maior ou menor, dependendo se você está mais próximo do mar ou mais distante. Então, essa flutuação das marés vai causar variações diárias, mensais, sazonais, e os animais vão responder a isso. Tem variações de salinidade também. E aí, como eu estava começando a dizer, os animais vão responder a essa zonação muito nítida das regiões que só pegam água em marés muito altas, quando o mar está de ressaca, até aquelas regiões que até as marezinhas um pouquinho altas vão cobrir. E aqui tem alguns exemplos. Cada regiãozinha dessa, por exemplo, a que recebe menos água é basicamente borrifo de onda. É o que a gente chama de zona supralitoral, até que aquela que na menor maré está recebendo água é a zona sublitoral. Então, em cada zona dessa, você vai ter uma fauna diferente. Tá? Então, aqui isso está representado através desse desenho. E nesse gráfico aqui de baixo, a gente tem desde os locais que recebem água de maré mais baixa à direita até maré mais alta à esquerda, e 5 espécies da mesma concha. E cada uma habita uma região diferente. Tem uma que é bem generalista, essa primeira,
que é encontrada em todo o gradiente, até essa aqui que é especialista, né, no local que só recebe em marés muito altas, e outra que precisa, provavelmente, quase todo dia, ficar boa parte do dia afogada, né? Então, ela está nessa região de baixas marés. Algumas influências humanas bem características dessa zona intertidal. Uma delas é o uso de animais como alimento. E um caso clássico é o mexilhão, conhecido em alguns locais do Brasil, por exemplo, como sururu. Então, toda essa parte preta, isso aqui são conchas de bivalve, é um bicho de maré relativamente baixa, e que ele é usado como alimento, é muito gostoso, eu particularmente gosto muito, e a extração ela é toda manual, e tem que ser feita de forma racional, porque senão você pode perturbar muito esses ambientes. E esses animais, mais até do que com relação à sua extração, eles são muito sensíveis à poluição química, porque eles são filtradores. Isso afeta as poluições do mexilhão e afeta os consumidores também. Locais poluídos é extremamente arriscado você comer um mexilhão, você pode ser intoxicado. Tá? Então, gente, a gente deu uma ênfase maior na zona intertidal e na zona nerítica, que tem uma série de condições físicas que a gente tratou. Não sei porque eu estou apertando isso aqui, né? Ainda tenho que me habituar a essas aulas virtuais. E agora, então, nesse segundo vídeo que vocês vão assistir a seguir, nós vamos tratar mais dos ecossistemas costeiros, principalmente foz de rio, e dos ecossistemas mais continentais, rios e lagos.